usual, muito funcional, né, uma redundância, né, porque a gente vai falar de função também, mas muito, assim, utilizável para as nossas programações no Scratch, para as nossas, formas de ensino, né, através da programação no Scratch para as nossas crianças. É interessante, agora dando boa noite oficial a todos e todas, né, depois dessa bagunça toda, dessa diversão aí incrível, né, quando eu achei esse vídeo eu falei assim: "Ah, vou guardar para o pessoal de quarta-feira que eles vão gostar bastante", e espero que tenha sido bem legal. Mas quando a gente fala em programação, a gente fala também nas diferentes formas de programar. A gente fala exclusivamente ou especificamente que na programação, como a gente já falou agora, algumas reuniões atrás, né, você tem várias formas de fazer a mesma coisa, ou você tem vários caminhos para chegar ao mesmo fim. E esses recursos que nós vamos ver hoje, pessoal, são recursos assim muito legais para você utilizar na programação. Nós vamos ver aqui a questão da montagem de um código, né? A montagem de um código para ser utilizado no Scratch e a forma de como nós vamos dar a função a esse código dentro da programação. Sem mais conversas, vamos abrir aqui o nosso roteiro de hoje, né? Vamos abrir aqui o nosso roteirinho, deixando ele sempre ali no deixando ele sempre ali no slide 3 ou 4, nunca no um, né? Então, vamos fazer a nossa apresentação. Gente, essa nossa reunião é a reunião número 6 da nossa jornada, onde nós estamos na semana referente, né, à semana de 29 de julho a 2 de agosto, né, e a nossa jornada 2. E aqui, de novo, aquela lembrança que nós fazemos sempre nas nossas reuniões, pessoal, da importância de manter sempre as nossas câmeras abertas, né, para que a sua participação seja confirmada dessa forma, né, conforme está previsto no nosso manual, no manual do cursista. Tá bom, gente? Então, vamos manter as câmeras abertas aí sempre durante a nossa reunião. O acolhimento de 5 minutos é a nossa agenda de hoje, né? A observação e reflexão, 10 minutos. A recursão em ação, 25 minutos. Plano de ação, 35. E para concluir, 5 minutos. Gente, hoje, na segunda parte da nossa reunião, nós vamos ter um momento muito especial, uma dinâmica muito importante, porque está chegando, né, a data da entrega dos planos de ação. E essa data é o dia 16 de agosto. Portanto, na segunda parte da nossa reunião de hoje, nós vamos ter então uma dinâmica em grupos sobre justamente o nosso plano de ação, onde vocês vão ter aí, vão receber algumas ferramentas que eu achei assim muito legais de terem sido contempladas aí pela nossa coordenação para esse roteiro de hoje. Muito boas, muito úteis na hora da elaboração do plano de ação, tá? Mas vocês já vão ver isso. Mas antes, um acolhimento bem especial, né? Quando você está assim no banco, né? Quando você chega no banco e as pessoas olham assim, nossa, meu professor é uma pessoa assim tão abonada, né? Então, quando você chega no banco, as pessoas falam assim, nossa, esse cara, ele é professor, ele deve ser assim um investidor incrível, né? Então, eles dão para você lá o aplicativo do banco e nesse aplicativo tem lá aquele questionário, né, do tipo de investidor que você é, né? Qual é o seu tipo de investidor? Se você é ousado, agressivo, se você é um investidor moderado ou se você é um investidor conservador, como se a gente pudesse ser investidor de alguma coisa, não é verdade? Mas, de qualquer forma, esse aplicativo aqui, ele é mais ou menos parecido com isso. Ele é o aplicativo de missão do programador. Que tipo de programador que você é? Que você acha? Como é que você é na programação? Ah, Fred, eu estou começando agora, eu estou pegando agora essa coisa de programação, comecei agora com pensamento computacional, robótica, eu estou vendo isso tudo agora, então é a primeira vez. Não tem problema, esse aplicativo já vai falar para você
como você é na programação. É muito legal. Vou passar o link para vocês agora. Deixa eu só pegar aqui o link, colocar aí no nosso chat. São algumas perguntas e você vai preencher, né, esse questionário. Quando você clicar nesse link que eu botei no chat, eu vou fixar aqui já, deixar ele fixado. Quando você clicar nesse link, vai abrir isso aqui para vocês, ó. É uma sequência de perguntas que você vai responder, tá? E o aplicativo, no final, vai dar para você o seu tipo de programador. Como você é como programador. Vou dar 5 minutinhos aí. Quando você terminar, por favor, dá um joinha aí de reação no Meet para mim, tá bom? Então, vou aguardar aqui um pouquinho. Vamos ver qual é o tipo de programador de vocês aí. Vamos lá. Estou curioso para ver. Vamos ver aí. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. A Elisângela já terminou aí. Beleza. Vamos aguardar agora mais os colegas. Obrigado, professor Elisângela. Professora Luzia também já concluiu. Professor Ricardo, obrigado, gente. Professor Claudilei também já concluiu. Legal, professor. Professor Darlan também. Professora Paulette, já chegando no final aí do nosso questionário. Vamos aguardar um pouco mais os colegas aí concluírem, mais alguns minutos para eles. Ainda temos aqui alguns colegas para fazer. Vamos ver. Professora Daiele, professora Leomar, professor Valdir. Ah, beleza, professor Leomar. Legal, professor Leomar. Ok, professor Marcos. Beleza. Então, agora, gente, eu queria saber, queria ver com vocês, né? Como é que está esse tipo de programador de vocês aí? Professor Darlan, como é que foi aí para você? O que apareceu aí para você no final? Bom, deu aqui, organização é uma característica forte sua, valorizando o planejamento detalhado. Independência define a sua abordagem para resolver problemas, confiando nas suas habilidades de pesquisa. Detalhista, você dá mais importância à aparência e à experiência do usuário. Curiosidade é uma marca sua, sempre em busca de novas ferramentas e técnicas. Independência é uma preferência sua, gostando de ter controle total sobre os seus projetos. Que legal, professor. E aí, bateu com que você se vê assim como programador? Ah, que legal. Legal. Detalhista, né? Gosta aí de novidade, gosta de conhecer um pouco mais aí as questões da programação. Pô, bacana, Darlan. Que legal. Será que foi igual para o professor Valdinei? Como é que foi aí para você, Valdinei? Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu abrir aqui. A minha começou igual. Organização é uma característica forte sua, valorizando o planejamento detalhado. Colaboração é essencial para você, apreciando a troca de conhecimento com outros programadores. Pragmatismo é uma característica sua, priorizando a funcionalidade e a eficiência do código. Curiosidade é uma marca sua, sempre em busca de novas ferramentas e técnicas. Trabalho em equipe é algo que você valoriza, apreciando a colaboração e a partilha de responsabilidades. Bateu aí, Valdinei? Bateu contigo? Deu certo. Aí, que você... Que legal, cara, que legal. Agora, Valdinei, você sabe o que é mais engraçado?
mais engraçado é quando bate igual de um colega com o outro. Foi o que aconteceu com o Claudilei. O Claudilei falou que pegou igual do Darlan, cara. Sem tirar nem pôr, Claudilei, igualzinho. Caraca, meu. Igualzinho, igualzinho. Eu digo, mas ele está lendo, ele está copiando de mim aqui, ou será que eu que está copiando dele? Igualzinho, igualzinho. Que bacana. Idêntico. Que bacana. Que bacana, que bacana. Puxa vida, é uma coisa interessante, né? Olha só, Luzia disse que o dela só mudou o foco. O resto foi idêntico. Só mudou o foco, professora Luzia. É mesmo? Olha só, porque você prioriza o foco naquilo que você faz, nas suas ações, é isso? Boa noite, Luzia. A gente não está te ouvindo, Luzia. Está com o microfone aberto, mas a gente não está te ouvindo. Organização é uma característica, ó, professor Marco Aurélio, olha aqui, ó. Professor Marco aqui, ó. Organização é uma característica. Caramba, Marco, textão. Organização é uma característica forte, sua, valorizando planejamento detalhado, colaboração e é essencial para você, apreciando a troca de conhecimento com outros programadores. Pragmatismo é uma característica sua, priorizando a funcionalidade e eficiência do código. Foco é o seu ponto forte, preferindo dominar suas ferramentas atuais. Trabalho em equipe é algo que você valoriza, apreciando a colaboração, a partilha e a de responsabilidade. Marco, olha, se não fosse o foco nessa atividade, eu diria que esse é você, cara. Você realmente é detalhista, você preza o trabalho, apoiando aí o trabalho dos colegas, realmente. Pô, bateu contigo aí, Marcão. Incrível, hein? Ficou legal, cara, muito legal mesmo. Professora Luzia. Está com problema no microfone. Tudo bem, professora Luzia, daqui a pouco ela retorna. Voltei, professor. Estão me ouvindo Então, agora? Sim, professora, sim. Então, o meu só deu diferença o foco, né, que é o seu ponto forte, preferindo dominar suas ferramentas atuais. Como eu ainda não domino isso, né, então eu preferi responder que primeiro eu vou naquilo que eu estou ali, para depois buscar aprofundar, né? Então, é por isso que deu essa interpretação. Até para organizar teus pensamentos, o teu trabalho na programação. Eu entendo isso, Luzia, porque eu também faço dessa forma. Eu prefiro mais fazer uma coisa firmeza, cada vez. né? Principalmente é novo para mim, né? Verdade. Agora vocês viram, gente, como isso está parecido também com aquilo que a gente pegava antigamente naquelas revistas de variedades, nos jornais, lá nas últimas páginas dos jornais, parece até descrição de horóscopo, né? Sagitário, tal, não sei o quê, Aquário, isso e aquilo, gosta do casamento, não sei o quê, faz a sua vida assim, assado. Mas ainda bem que a gente está falando de programação aqui, né, cara? Pô, que legal, muito bom, gente, muito bom mesmo. Vamos voltar, então, ao nosso roteiro, que essa aí foi legal, essa vai ficar para a história, esse acolhimento ficou bem bacana, né? Então, pessoal, vamos em frente aqui na nossa programação, no nosso roteiro, dizendo, então, para vocês que o nosso assunto hoje, especificamente, gente, é iteração, e é assim mesmo, sem o N, tá? É iteração, função e recursão, e o plano de ação. É o nosso assunto da reunião 6, a reunião de hoje, tá? Professora Luzia, aproveitando que o teu microfone ficou legal, você pode ler para a gente esse slide, por favor? Claro. O que vamos aprender hoje? Reunião de hoje, RCO, aula 32, Alura Start, aula 4, Introdução à Recursão. Objetivos da reunião. Conhecer o conceito de recursão para resolver problemas que requerem muitas iterações. A gente fala né? Põe o i, dá vontade, iterações. Facilitando a resolução de problemas complexos.
Desenvolver uma função que aceite texto como entrada e utilize a recursão para processá-lo de maneira iterativa e eficiente. Elaborar os objetivos da atividade avaliativa, plano de ação. Obrigado, professora Luzia. Então, está descrevendo aí os nossos objetivos de hoje, porque o objetivo é uma coisa que a gente vai tocar muito hoje nessa reunião, né? E eu lembro para os colegas que essa aula 32, que está sendo falada ali do RCO, está naquele drive compartilhado que nós passamos para vocês no início da jornada, né? Que a professora Juliane organizou para nós, com as aulas que estão sendo do RCO, que estão sendo contempladas nessa jornada do ensino fundamental pensamento computacional. Então, só para você ter o conhecimento de onde que a gente está baseando essa nossa reunião de hoje, tá, pessoal? O que está acontecendo nessa animação? O que está acontecendo aqui nessa animação, gente? Vocês podem me ajudar? O que está acontecendo ali? Quadrado, formando vários quadrados? Formando vários quadrados, professora Elisângela, perfeito. E o que mais que a gente pode ver nessa imagem aí? O que mais que tem, além dos quadrados sendo formados? Formar uma imagem 3D? Forma uma imagem aproximada de 3D, sim. Mas para que ele seja desenhado, uma direção. A direção. E o que mais? A setinha é o quê? A setinha. O que a seta está fazendo ali? Movimento? Movimento, perfeito. Mas a seta é um ator, né? Quando a gente viu isso antes das nossas férias, o ator que a gente está utilizando nas diferentes dinâmicas que a gente está fazendo aí das figuras geométricas e tal, para aprender esses conceitos, a gente utiliza o gato, né, do Scratch, e a gente esconde o gato, ele vai desenhando para a gente escondido. Aqui, nesse caso, nessa dinâmica, a gente está vendo que o ator, a seta, ela aparece, mas o resto, a Elisângela falou várias coisas aí bem próprias, né? A repetição, né? A figura geométrica de vários quadrados sendo desenhados, né? Tudo isso e mais alguma coisa, né, gente? A gente está vendo desenhos de quadrados, a gente está vendo um padrão de repetição, né? Dessa ação, né? O tamanho, distância dos quadrados diminui. Vamos guardar bem esse termo aí, tá, gente? Distância, beleza? O ator seta, como eu estava chamando a atenção de vocês, o programador escolheu, então, a seta para ser o ator a fazer o desenho para ele. Os movimentos, né? Porque, afinal de contas, para fazer o desenho, ele precisa que esse ator tenha movimento durante essa programação, não é verdade? O uso da caneta, da extensão caneta, né, que a gente tem a caneta para desenhar, né, para riscar tudo, e a função desenha quadrado, né? Porque essa função a gente tem que montar. Não existe esse código específico no Scratch. Você tem que montar o código, você tem que fazer esse código e montar essa função para que ela possa acontecer durante a sua programação. Além disso, a gente tem uma variável chamada distância que nos ajuda nessa programação. Está lá em cima, está vendo? Perto da bandeirinha verde? Está lá a distância sendo marcada. Por que a distância? A cada quadrado que a gente desenha, diminui a distância, né? Diminui o tamanho do quadrado. Opa! O que aconteceu? Cadê a minha apresentação? Ué, opa. Hein? Deu crepe aqui na minha programação. Eu acho que bugou, hein, professor? Bugou. Deixa eu voltar lá no mural. Tá igualzinho ao meu plano de ação, que até hoje não descobriu o que aconteceu. O que houve com aquilo, né? Meu Deus, o que será que aconteceu aqui, gente? Mas não tem problema, eu tenho como puxar aqui de outros lugares. Deixa eu só ver o que deu aqui, meu Deus. Apagaram a minha apresentação, será? Incrível. Toda a apresentação sumiu. Não tem problema, não. Eu vou pegar aqui, só me dá uns minutinhos, gente, que eu vou pegar aqui
aqui do nosso papo. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui e a gente já vai continuar. Só um minuto. Estou abrindo aqui. Peraí. Para mim, eu abri lá no Classroom, está aparecendo, professor. Eu não sei por que na minha cópia sumiu, que eu tinha feito uma cópia, mas não tem problema não. Eu estou abrindo aqui para vocês, essa cópia ela já está completa. Tranquilo, Luzia. Obrigado, querida. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá onde a gente parou. Tá, vimos o desenho, tamanho, movimentos, uso da caneta, variável chamada distância. Agora, para a gente refletir, pessoal, para desenhar cada quadrado, vamos ter que chamar a função desenha quadrado muitas vezes. Nós fizemos isso, gente, antes do recesso, essa criação de um código, e com esse código criado, você cria uma função dentro da programação, justamente aí, já nessa parte da montagem, de desenhar as figuras geométricas, né? Esse é um problema que nós temos utilizando a iteração. Nosso código começa a ficar complexo. Então, embaixo aqui, pessoal, desse slide, a gente tem a definição de iteração. É o processo de repetição de uma ou mais ações. Então, na programação, só para frisar bem, tá? Iteração, gente, é o processo de repetição de uma ou mais ações. Será que existe algum recurso que faça isso de forma mais simples? Recursão, gente, o que é isso, hein? O que é uma recursão? O que é uma recursão? Esse desenho já nos dá uma pista do que é uma recursão, não é verdade? O que é uma recursão? O que vocês acham? Para mim, parece uma imagem 3D. Uma imagem 3D, né? Que vários quadradinhos, quando você olha, você vai vendo o final lá no fundo de um corredor, assim, de uma janela. Verdade. Isso acontece aqui, às vezes, já viu, Elisângela, quando a gente vai apresentar, às vezes a nossa tela ela faz isso, ela fica assim no infinito, né? Até que carregue ali a apresentação, às vezes dá esse efeito aqui para a gente também. Mas o recursão, ele tem uma opa. Ué. Aqui, ó, voltando aqui. Ó. Recursão, gente, é um processo de repetição, tá? Está repetindo, veja que está repetindo o desenho ali, várias e várias vezes. Na programação, a gente chama de recursão quando uma função faz uma chamada ou ativa a si mesma. Vou repetir. Na programação, chamamos de recursão quando uma função faz uma chamada ou ativa a si mesma. Ou seja, na programação, na função, você vai ter o mesmo bloco 2 vezes ali, para que ela chame de novo e aquela ação seja retomada, seja repetida, tá? A gente já vai entender isso melhor a partir de agora. Vejam, a recursão é bem legal quando a gente entende o conceito na prática, né? Então, a gente vai ter um momento agora, pessoal, do em ação. Desenhe um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Então, o que os colegas vão fazer agora? Eu vou pedir para vocês que abram nesse momento o Scratch, tá? Abram agora aí na máquina de vocês, por favor, o Scratch. Acessem, né? Login, o username, a senha, e acessem o Scratch de vocês, por favor. Vamos lá? Vamos acessar então, o Scratch. Oi, querida. Na cópia da aula que o senhor colocou para a gente lá, disponibilizou, também a partir do slide 8 apagou tudo, está tudo em branco. Né? Eu vou substituir depois, eu vou colocar essa aqui, é a cópia original. Ok. E aí eu vou substituir lá, Luzia. Não, eu estou só avisando porque eu falei que eu tinha conseguido, mas a hora que eu fui ver, a partir do slide 8, apagou tudo. Sumiu, né? Deu uma bugada aí para mim. Mas tudo bem.
Gente, então, estamos aqui, eu estou aqui na minha página inicial. Vocês provavelmente vão estar na página inicial de vocês também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, clicou em criar, vocês vão gerar um projeto novo no Scratch. Nós vamos partir, gente, então, do zero nesse projeto de hoje, para nós entendermos como é essa criação de um bloco novo e da função desse bloco. Eu vou colocar aqui logo no português brasileiro, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar, né, aquilo que a gente quer. E eu já vou colocar, e depois eu vou compartilhar com vocês, vou colocar aqui, deixa eu só abrir aqui para ver como é que eu estou renomeando de cada um das turmas, né, que a gente tem. Deixa eu ver aqui, recursão quadrado. Ah, tá. Então, vamos colocar um nome aqui. Recursão. Vocês podem nomear do jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Eu estou colocando aqui turma AF, porque depois eu guardo como projeto da nossa turma e eu já repasso para vocês. Vou compartilhar aqui, né? Ver por dentro. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um bloco, pessoal. Vamos voltar lá no nosso roteiro para dar uma olhada nisso? Ó, a gente tem que criar um bloco. A gente vai desenhar um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Qual é a função? A função desenha quadrado. Eu vou dar o pontapé inicial e depois vou deixar vocês tentarem um pouquinho esse processo. Qual é o pontapé inicial? O pontapé inicial é criar o código que a gente quer. Onde é que a gente faz isso? Aqui, ó, bem no cantinho, no último, meus blocos. Aliás, antes de criar o bloco, vamos colocar já a extensão caneta para estar ali, né? A gente vem aqui, ó, nas extensões, ó, e vamos escolher a extensão caneta. Pronto, a caneta já está aqui, já está com todas as suas possibilidades, né? Agora vamos lá nos meus blocos e vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, criar um bloco. Clicou em criar um bloco, vai aparecer essa aba aí para vocês que vocês estão vendo agora, tá? E aí agora, o que eu faço? Agora, você ali dentro daquele código que está ali em cima, né, que é o que você está criando, você vai escrever, veja que ele já está selecionado ali para você. Você vai escrever ali, desenha quadrado, tá? Então, vamos escrever ali, ó. Está selecionado, eu vou escrever, ó, desenha. Você pode escrever junto, pode escrever com letra maiúscula, do jeito que eu estou fazendo aqui, né? E não tem problema que ele vai atuar da mesma forma. Clica em OK. Imediatamente, olha o que aparece na área de programação para você. Defina, desenha quadrado. O bloco, o código, né? O código que você criou está muito bonito, muito bacana. Escreveu direitinho, nota 1000, parabéns. Só que ele não vai fazer absolutamente nada se você não fizer a programação dele. Ele precisa ter uma função. É essa função que nós vamos colocar agora nesse bloco. Sugiro aos colegas que deem uma olhadinha naquelas programações que nós fizemos antes das férias, né? Lá você vai ver que nós montamos já um bloco, né? Já fizemos um bloco e colocamos a função dele, né? Então, eu peço para que vocês deem uma olhada lá, vou dar 5 minutos para vocês trabalharem um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para ver como é que ficou. Vou pedir aí para alguns colegas que quiserem, né, apresentar, então, a programação que fizeram com o desenho quadrado atuando. Tá beleza? Então, vamos dar um tempinho aí para vocês. Bom trabalho aí, gente. Pois não, professor Claudilei? Como o meu computador aqui, o meu Note resolveu trapacear comigo, eu não estou entendendo o que é que eu tenho que fazer aí. Aqui, ó, deixa eu voltar lá no código, no nosso roteiro. Você vai ter que fazer
vai ter que desenhar um quadrado utilizando o recurso de criar uma função. Lembra que nós fizemos um quadrado antes das férias? Nós fizemos 3 figuras geométricas, um quadrado, o triângulo e o círculo. E depois nós fizemos lá o floco de neve de Koch, né? Mas lembra do quadrado que a gente colocava sempre esses 4 códigos aqui inicialmente? Quando a bandeira verde for clicada, vá para x igual a 0, a y igual a 0, aponte para a direção 90, apague tudo, use a caneta e desenha quadrado. Aqui embaixo não era bem um desenho quadrado. Era um outro grupo de códigos que a gente colocava para concluir o desenho do quadrado. Só que agora nós vamos substituir esses códigos por um só, que é o desenho quadrado. Agora, como é que eu faço para esse desenho quadrado funcionar? 5 minutos para vocês. Vamos tentar? Vamos tentar fazer? Pesquisa lá onde vocês já fizeram as programações anteriores, dá uma olhadinha, veja se tem alguma coisa lá que ajuda vocês nesse trabalho. Daqui a pouco a gente vai conferir, tá bom? Vamos lá. Tudo sempre começa com a bandeira verde, né? Vamos colocar logo o código, tudo, já ir fazendo já, né, a organização da nossa programação, mas não esqueça de programar o desenho quadrado. Olha, eu estou escutando gente digitando, cara. Tá muito legal isso hoje. Estou escutando a galera digitando aí, tá bacana. Não tem problema, não. Não tem problema, não. E aí, alguém conseguiu? Alguém conseguiu, gente? Querem mais um tempinho para tentar fazer a programação? Fred. Professor. Pois não, professor Valdinei. Como que esse defina? Eu já não sei onde que eu acho mais ele. Aqui, professor Valdinei, ó. Deixa eu mostrar para você. Você vai vir aqui, ó. Você vai criar um bloco, tá? Quando você clica em criar um bloco, vai aparecer... Peraí. Prof, não tá isso agora. Tá. Você vai vir, ó, criar um bloco. Você clica em criar um bloco, vai aparecer essa aba para você. Aí, quando aparece essa aba, você escreve aqui dentro, desenha quadrado. E aí é só clicar em OK, prof. E aí vai aparecer lá na área de programação para você esse bloco aqui, ó, defina, desenha quadrado. Eu já coloquei aqui para vocês, gente, para vocês darem uma olhada, aproveitando que o Valdinei... Mas antes alguém tinha falado juntinho com o Valdinei, tinha uma colega que perguntou alguma coisa. Quem foi? Foi você, Luzia?
Não, fui eu. Oi, Paulette, diga, querida. Então, na verdade, agora mexeu. E eu ia falar para você me ajudar e dizer que dia que era que a gente fez isso para eu abrir o slide. Mas eu me achei agora. Você achou? Tranquilo. Porque eu vou ter que colar, tá, gente? Isso. Vai ter que ser assim. Professora Cris, deixa eu te contar uma novidade. Quem não cola, não sai da escola. Então tá bom, menos mal. Quem não cola, não sai da escola. Pode ter certeza que todos nós passamos por isso. Quem disser assim, não, eu nunca colei, olha que vai cair o teto da casa na cabeça. Né? Mas fique tranquila, professora. Tá bom, então. Vejam aqui, pessoal. Obrigado, professora Cris. Vejam aqui, pessoal, que agora eu montei para vocês, estou apresentando para vocês, e já vou colocar aí o link desse projeto, que eu já deixei ele compartilhado, é o projeto da nossa turma de aprendizagem da função, da iteração e do recursão, né? Vou colocar aqui no nosso chat esse link desse projeto que eu acabei de montar para vocês. Ele não está completo ainda, certo? Mas, de qualquer forma, a gente já vê que pode se desenhar um quadrado, né? Por quê? O que eu fiz? Eu criei uma função, um código com uma função, que é o desenho quadrado. Aliás, professor Valdinei, conseguiu? Conseguiu fazer aí, professor? Valeu. E ordenei, programei o que essa função vai fazer na minha programação. Onde é que essa função está na minha programação? Está lá embaixo, olha lá, está vendo? Quando a bandeira verde for clicada, vá para x igual a 0, y igual a 0, aponte para a direção 90, apague tudo, use a caneta e desenhe quadrado. Já na função desenha quadrado, pois não, professor Ricardo? Professor, eu fiz aqui, ficou igual o seu, só que eu só não coloquei o repita 4 vezes. Eu coloquei lá o mova 100 passos, gire 90 graus, 4 vezes embaixo do defina desenho quadrado. Deu certo? Deu certo. Não, sem problema. Esse é o encanto, professor Ricardo e colegas. Existem várias formas da gente fazer a mesma coisa na programação. O Ricardo acabou de demonstrar para a gente uma delas. Então, nesse sentido, brigadão, viu, Ricardo? Nesse sentido, eu só coloquei ali o controle de repita 4 vezes, porque a gente está desenhando o quadrado para que o bloco realmente fique bem definido nesse sentido. Mas o professor conseguiu fazer, ficou bacana, sem problema nenhum. Outra coisa importante, eu estimei ali, o professor Claudilei também gostou, bacana, professor. Eu estimei ali, mova 100 passos, porque é um tamanho que a gente pode ver o quadrado sendo desenhado. Menor do que isso, o quadrado fica muito pequenininho, a gente não consegue enxergar o desenho. E outra coisa importante, como a programação está sendo iniciada agora, eu ainda deixei o gatinho aparente para a gente ver o gatinho desenhando, como foi a seta lá na hora que eu estava mostrando a seta, aquele desenho no nosso roteiro para vocês. Beleza? Outra coisa importante que eu fiz na programação foi esperar meio segundo para que o quadrado aparecesse sendo realmente desenhado e não aparecesse de repente na tela quando a gente não bota esse controle de tempo. Pois não, professora Elisiane? Professor, eu tô aqui com a câmera fechada, mas eu tô na aula. Ele vai ter que ter essas duas colunas? Oi? Ele vai ter que ter essas duas colunas para fazer o quadrado? Sim, professora, porque assim, o que acontece? A coluna 1 é a função desenha quadrado. No caso, é o comando dele, né? Isso, exatamente. Por que é necessário ter essa coluna ali? Porque, como a gente criou uma função, essa função ela precisa ser programada para agir na programação, para dar certo na programação. Veja que, quando a bandeira, ali naquele lado, quando a bandeira verde for clicada, é ali que é a programação. Mas, para a gente não repetir várias vezes, se os colegas lembrarem da jornada anterior, quando a gente desenhou o quadrado a primeira vez, a gente colocou 4 vezes um conjunto de blocos para que ele entendesse que precisava fazer o quadrado. Com essa função que nós criamos,
não precisa daquele conjunto de blocos todo. É só você colocar o desenho a quadrado que ele vai fazer da mesma forma o desenho que você quer. Então, tá bom, muito obrigado. Nada, querida, nada. Então, vamos em frente, pessoal, porque ainda não chegamos lá, não concluímos ainda aquilo que a gente quer. Voltando aqui no nosso roteiro. Opa, aqui, ó. Nós criamos, então, pessoal, o defina desenha quadrado, tá? Mas a gente pode colocar um texto dentro dessa função que ele vai nos ajudar a que essa ação se repita indefinidamente, tá? Como é que a gente faz isso? O que falta para a nossa função ser uma recursão? Se repetir indefinidamente, tendo como ordem ela mesma. Para ser uma recursão, gente, a nossa função precisa chamar, ativar ela mesma, correto? Foi aquilo que nós falamos no início da nossa reunião de hoje. Para ser uma recursão, a função ela precisa acionar ela mesma. O que a gente precisa fazer para isso acontecer? Aqui está a nossa função criada, né? Nós chegamos até aqui. Só que aí a gente vai colocar o desenho a quadrado de novo dentro dela mesmo. Olha que loucura que a gente vai fazer. É isso aqui, gente, ó. A gente vai fazer isso, ó. A gente vai vir aqui, meus blocos, pega o desenho a quadrado, puxa, ó. Coloca aqui, tá? Isso para começar. É daqui que a gente vai começar a montar o recursão, tá bom? Vamos voltar lá no nosso roteiro. Vão acompanhando e fazendo a mesma coisa na programação que vocês estão montando aí, tá? Agora aqui, olha só. O adicionamento de um parâmetro dentro da função. A gente precisa criar uma condição em que a distância dos próximos quadrados precisam ser cada vez menor. Para conseguirmos mudar a distância, precisamos criar um parâmetro de entrada, uma variável local chamada distância. Vejam na imagem, pessoal, o que nós vamos fazer. Está lá a nossa função desenha quadrado. A gente vai adicionar uma entrada numérica ou de texto, tá? Vamos ver isso na prática, como é que a gente faz isso? Olha lá, ó. Prestem bem atenção e eu peço, por gentileza, que façam junto comigo, tá, pessoal? Para que vocês entendam bem direitinho como é que a gente vai editar a função. Nós vamos fazer uma edição dessa função. Você vai vir com o botão do mouse, botão direito, e vai clicar em cima da função. Ó, clicou? Aí vai aparecer várias alternativas. Vai aparecer comentar, apagar bloco, editar, exportar como SVG, exportar como PNG, abrir espaço, copiar pilha, copiar bloco, recortar bloco. Não. A gente vai em editar, pessoal. Clique em editar. Ó. Aí vai aparecer de novo aquela aba onde nós criamos o bloco, né? O desenho a quadrado. Ali, pessoal, você vai optar por adicionar uma entrada numérica ou texto. É só você clicar ali, ó, aqui, ó, bem aqui onde eu estou passando com o mouse. Quando você clica aqui, olha o que acontece. Aparece um espaço para você escrever o fator, o parâmetro que você quer criar. E olha que ele já está selecionado, que ele está esperando que a gente coloque o nome do parâmetro que a gente deseja. E qual é o nome do parâmetro que a gente deseja? Recursão? Distância? Não, distância, exatamente. A gente está criando recursão, mas a palavra que a gente quer para o nosso parâmetro é distância. Então, escrevam ali dentro do círculo, né, do balãozinho, distância, a palavra distância. Quando você escrever a palavra distância, é só clicar em OK. Ó, OK. Pronto, olha lá o que aconteceu na nossa função. A gente já tem defina desenha quadrado, distância, e aqui embaixo, no desenha quadrado, já aparece o balãozinho, já aparece o espaço para você colocar também ali o que é necessário para fazer a função funcionar.
Pois não, professora Cris? Bom, eu peço a tolerância dos amigos, dos colegas de curso, porque eu sou aquele patinho do meme que fica para trás. De jeito nenhum, professora. Daí eu estava arrumando outro negócio aqui, que eu tinha marcado errado ali os dados lá, os números lá, e daí eu me perdi aonde que você foi para colocar o negócio. Tá bom, vamos lá de novo. Você falou para fazer junto, desculpa. Não tem problema, Cris, é assim mesmo. Ó, tá vendo aqui o bloco que nós criamos, né? Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele, Cris, assim, ó. Aí vai aparecer várias opções para você. Você vai escolher editar. Quando você clicar em editar, vai aparecer a aba de novo dele. Quando aparece a aba de novo dele, você clica em adicionar uma entrada numérica ao texto. E aí você escreve, nesse balãozinho que aparece, você escreve o distância. Aí é só clicar em OK e está pronto. Assim, desse jeito. Será que é a minha internet? Porque ele não está abrindo essas opções quando eu clico. Você está clicando com o botão direito do mouse? Aham. E daí não está abrindo nada, só está abrindo uma mãozinha. Mas será que é a minha internet, então? Clica em salvar agora, Cris, por favor. Agora fiquei até com medo. Agora. Não, acontece. Isso acontece. São aqueles bugs que eu já falei para vocês. O pessoal que já está mais acostumado com o Scratch, isso acontece consequentemente. Acontece repetidas vezes. Agora eu entendi o que é para fazer. Eu realmente só dependo que o negócio apareça aqui para mim. Vai aparecer em algum momento. Obrigada. Vai. Tenta usar ele quando você vai lá, quando você criou o bloco, clica de novo nele e vai lá onde está ele no bloco, clica no editar também, que às vezes aparece lá. Boa, Elisângela. Para estar aparecendo a mãozinha assim, talvez o ator não tenha selecionado. O ator não esteja selecionado, né? Seleciona o ator, Cris, clica em cima do ator, do gatinho, clica em cima do gatinho. Às vezes é isso mesmo, Ricardo. Boa. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Veja que nós, então, criamos o parâmetro, e agora esse parâmetro ele tem que entrar dentro da função para que ele possa ocorrer. Agora a gente não tem mais mova 100 passos, a gente tem mova distância passos. E olha o que é legal também nesse parâmetro que a gente cria, que quando você puxa ele, ele já duplica automaticamente. Quantas vezes você puxar, ele vai duplicando para você colocar ele na programação, tá? Então, a gente já colocou mova distância passos e agora a gente tem que fazer mais alguns ajustes para que ele fique legal, né? Lá embaixo, aqui embaixo, gente, a gente não pode deixar aqui só distância. Como nós queremos que o nosso gatinho desenhe vários quadrados, a gente tem que subtrair a distância de 10 para que ele vá fazendo quadrados cada vez menores. Nesse caso, pessoal, eu vou precisar usar um operador. E o operador que eu vou usar é o de subtração. Eu já coloco ele aqui dentro, né? E aqui eu coloco, de novo, quem? Distância. Distância menos 10. Como isso tem que ser repetido aqui dentro da programação, no desenho quadrado que está aqui, eu duplico, né, esse operador e puxo ele para cá também. Opa, ficou estranho isso aqui, peraí. Deixa eu só ajeitar, pronto, beleza. E agora, hein? Será que vai dar certo isso que a gente fez aqui? Será que isso vai funcionar? Não perca as cenas dos próximos capítulos da emocionante programação do Recursão. Vamos ver como é que ficou isso? Deixa eu até abrir aqui, né? Imagem cheia. Vamos ver lá. É que o gatinho ele está aparecendo. Deixa eu voltar lá e sumir com o gato um pouquinho. Gente, se eu não pedir para parar, ele só vai parar nunca. Ele vai ficar fazendo esse desenho direto. Ele está colocando um quadrado dentro do outro, com a distância de 10, tá? 10 pixels,
e ele vai continuar programando dentro de toda a área de programação do Scratch. Ele vai continuar fazendo quadradinho, gente, direto, sem parar. Porque essa programação que nós fizemos, a ordem é justamente essa. Ele vai, até o infinito fazendo quadradinho, tá? Bem legal, né? Essa programação ela é bem bacana, né? Bem interessante. A gente faz uma figura dentro da outra e ele vai aumentando, olha lá, ó. Tá fazendo quadrado aqui, vai continuar fazendo até sei lá quando. O meu não está fazendo o quadrado um dentro do outro. O que eu fiz errado aqui, será? Vamos dar uma olhada na tua programação, Claudilei. Deixa eu rever ela todinha aqui. Mostra para a gente o que está acontecendo. Oi, Luzia. Professor, eu não consigo colocar aquele operador. Eu pus distância -10, mas ele não está entrando dentro do lugarzinho desenha quadrado. Eu precisaria aumentar, porque está muito pequenininho. Como que eu faço para aumentar? Para aumentar, você vai ali naquela área, na área de programação, Luzia, tem duas lupinhas no canto inferior direito. Tem uma lupinha com um sinalzinho de menos e uma lupinha com sinalzinho de mais. Clica na lupinha com sinalzinho de mais. Ela vai aumentar para você. Deu certo? Deu certo? Professor, está aumentando, mas não entra, eu não consigo colocar dentro, ele não entra dentro. Deixa eu ver o que está acontecendo, Luzia. Divide com a gente, apresenta para a gente a tua tela. Mas o rapaz, quem que ia dividir primeiro com o senhor? O Claudilei. Não, pode mostrar a tua, Luzia. Ele está revendo. Analisando o meu, não. Ele está analisando, Luzia. Pode abrir o teu. Oi, Cris. Olha, eu não vou compartilhar porque é muito vergonhoso. Mas, Não. gente, o looping que está acontecendo é o gatinho. Eu não sei. Bom, mas enfim, tá? Qualquer coisa eu vou olhar na gravação da aula, eu retorno. Calma. Alguma coisa não deu certo aqui. Não, Cris, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada no teu aí. Eu quero que você divida a tela com a gente, por favor, depois. Deixa eu dar uma olhada no da Luzia aqui primeiro. Tá bom. Luzia, olha só. Puxa. Calma. Então, vai ali, ó. Vem mais pro ladinho. Ele vai encaixar. Puxa mais para a direita. Aí, agora solta. Pronto. Tá bom? Deu? Agora, só que isso. Só que você tem que fazer a mesma coisa, eu estava observando ali, Luzia, você tem que fazer a mesma coisa na função, tá? Duplica aquele bloco que você acabou de colocar, o de operador, duplica ele e puxa para o outro lado também, senão não vai funcionar. Beleza? Conseguiu, Claudilei? Não, fui querer fazer umas alterações aqui, mudei, fiz o meu gatinho sair pela... Parece aquele desenho antigo de um certo gatinho que dizia saindo pela tangente. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leão da Montanha. Exatamente. Meus tempos. Enfim, ele saiu pela tangente e desapareceu. Vou ter que rever. Ele não entrou de volta, né? Eu vou ter que analisar o que eu fiz. Eu acho que o Claudinei mandou o gatinho dele dar uns 1000 passos aí, hein? Não é o passo, não é o passo, não é a distância que tem aqui. O problema está no ângulo que ele está fazendo. Eu vou ter que dar uma olhada aqui de novo. Entendi. Então, você colocou um ângulo de 360 aí. Professor, deixa eu ver o do senhor, porque só está dando o quadradinho, não está dando aquele repete, não. E eu coloquei lá onde o senhor falou. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Deixa eu abrir de novo aqui a programação.
Tá aqui, ó. E eu vou aproveitar que eu estou abrindo de novo, gente, e vou colocar outra vez o link dessa programaçãozinha que eu montei para vocês aí, tá? Vou colocar de novo, porque aí fica mais fácil para vocês conferirem, né? Muitas vezes é algum valor, é algum operador que está fora do lugar, como aconteceu com Luzia. Normal, gente, tranquilo, isso acontece muito na programação do Scratch, fora, às vezes, aí os bugzinhos que o Scratch dá no meio do caminho, né? Muito comum também, tá bom? Então, vejam, pessoal, que é importante você colocar o operador dentro dos dois locais. Você vai colocar o desenho a quadrado, distância menos 10, lá na programação, como a gente está vendo aqui, né? O desenho a quadrado, e, junto com isso, você vai fazer com que a tua programação ela realmente seja efetiva, né? Porque se você colocou aqui, você tem que repetir aqui, tá? E outra coisa importante, você tem que colocar mova distância passos, em vez de 100, porque agora a distância vai ser menos 10 e vai aumentando cada vez mais o número de quadrados que você faz nesse desenho. E vem cá, será que tem alguma forma, então? Pois não, professora Luzia? Era aí que estava meu erro, eu não tinha trocado 100 por distância, professor. Deu certinho agora. Agora deu certo? Deu, muito obrigada. Nada, prof, que isso. Gente, será que tem uma forma da gente limitar, então, o número de desenhos, de quadrados que a gente está desenhando? Será que tem? Vamos dar uma olhada lá no nosso roteiro. Vamos ver isso no nosso roteiro, né? Então, olha lá, ó. O recursão é uma forma da gente repetir várias vezes a mesma coisa numa função, certo? Então, se a gente adicionar uma condição de parada, como é que a gente faz isso? A gente precisa criar uma condição de parada, né, para parar esse desenho, porque senão fica essa loucura aí infinita. Como é chamada de caso base na recursão? Qual é o controle que nós utilizamos? Nós utilizamos, então, gente, o senão e o código pare todos, tá? Então, a gente vai utilizar duas coisas. Primeiro, o controle senão e o controle pare todos. E a gente vai colocar isso dentro do quê? Dentro da função, bem aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada lá, ó. A gente está aqui, eu vou até diminuir um pouco, porque agora eu vou ter que mexer aqui, vai ficar um pouquinho maior, né? Vou ter que diminuir um pouquinho aqui a minha programação, mas de qualquer maneira eu acho que vai dar para vocês visualizarem bem. Então eu pego um controle, né? O senão, é esse aqui, tiro esse daqui e coloco lá na função, certo? É isso que está mostrando lá no nosso roteiro, né? É essa operação que ele está mostrando no nosso roteiro. Então, agora, a gente precisa colocar um operador de menor, uma distância menor que 0, porque é esse 0 que vai limitar a quantidade de quadrados que eu quero que seja feita. Tá? É claro que o valor não vai ficar no 0, vocês já vão ver isso. Vamos voltar lá. A gente vai pegar, então, o operador de menor. Então, a gente vem com ele aqui, coloca aqui dentro, tá? E aí a gente coloca o distância. E aí, por enquanto, a gente vai colocar o 0 aqui, tá? Outro operador que a gente tem, aliás, outro controle que a gente tem que colocar é o pare todos, que é para parar o número de quadrados que eles estão fazendo, né? A quantidade de quadrados que está sendo feita. No final, depois disso montado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar de novo o resto da função aqui dentro. Beleza? E agora, será que vai dar certo? Vamos ver. Ué, não desenhou nada. Ué, gente, o que aconteceu? Por que não está desenhando? Porque tem 0 na distância ali? Ah, quem foi que me falou isso agora? Professora Elisângela, né, professora Elisângela? Está ligada no 220, exatamente.
Como tem o 0 aqui, ele não vai fazer desenho nenhum. A gente precisa botar um valor que a distância seja menor que esse valor. Então, vamos colocar ali menos 60. Vamos ver se vai dar certo agora. Opa, está surgindo o desenho no horizonte. 3, 4, 5, 6. E parou. Eu consegui limitar a minha função para que na programação ela desenhe somente 6 quadrados. Por que menos 60? Porque aqui embaixo é menos 10, cara. Entende? Então, por isso que ele vai fazer 6 quadradinhos. Se eu colocasse aqui, ó, menos 80 e apertasse o verde, ele vai fazer para mim 8 quadradinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, esse é o truque, esse é o jeito de você fazer, então, essa função, fazer, então, os quadrados para você. Beleza, gente? É assim que a gente faz, então, a criação dessa função com os quadrados limitados à quantidade que você quer. Beleza? Está salvo, né? E já está dentro aí do link que eu passei para vocês. Beleza? Pois não, professor Claudilei. Agora eu vou me meter aqui. Eu não estou fazendo aqui, tá? Estava acompanhando o teu e pensando com os meus botões, né? Não dá para me pensar com os meus cabelos, porque senão eu não vou pensar direito. Aí é difícil. Então eu vou pensar com os botões. Eles já desistiram, Se nós invertermos, o que eu chamo ali na parte da matemática do bico do pato, se você colocou menor que 0 lá, então ele não funcionou. Mas se você colocasse maior do que 0, ele iria fazer. Ele ia fazer, né? Mas agora eu me pergunto, ele ia parar ou não iria parar? Vale a pena fazer a experiência. Ué, você diz colocar o operador distância maior que 0? Isso. Vamos dar uma olhada ali. Vamos fazer a experiência. Deixa eu puxar aqui, pegar o operador, colocar o maior. Isso. Coloco e distância. Aí, distância e 0. Eu não fiz isso, tá? Aí é só por... Aí, ó. Ele fez, professor. Fez. Mas eu quero ver se ele vai... Agora ele não vai parar a princípio, né? Não, porque nós não colocamos o limite numérico. Exato. Não, mas entendi. Perfeito. Boa. Uhum. Boa sacada, Claudilei. Boa sacada. Muito boa. Legal. Não vou fazer, né? Porque agora você já... Mas daí, professor, mas daí se a gente colocar isso, deixar esse sinal, tem que colocar um número tipo 60? Ele faria até só 60? Vamos ver. Acredito que não. Será? Não, porque ele tem ali embaixo desenhar quadrado 10, né? Uhum. Não, mas talvez... Porque daí você colocou uma quantidade, não tem 0. Como nós não colocamos quantidade nenhuma, né, Elisângela? Mas ó, não, ele não vai parar, não. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Ele pararia, talvez, se colocasse ali lá no distância menos 10, colocasse menos 60. Daí, talvez, desce. Lá no desenhar quadrado, distância menos 60. Aí, talvez, com o 60 lá, ele iria parar no... Aí, aqui é suposição também, não tenho certeza. Tá. Não, porque ele já fez maior, ele está fazendo o tamanho. Não. Tá, o tamanho. Não vai dar. Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo que a gente mudando aqui os valores, gente, olha lá, enquanto eu estou mudando aqui no meio, ele já está reagindo. A gente mudando os valores, acontece coisas loucas aqui, né? Muito legal, muito interessante. Valeu aí pelas dicas, valeu pelas tentativas e pela experiência, Claudilei, Elisângela. Muito obrigado aí pela experiência, muito interessante, né? Vamos deixar aqui o limitador. Deixar o correto. Não, mas tá certo.
Tá certo, são variáveis, né? São variáveis que a gente vai testando, não tem problema nenhum. É muito bom isso, é bacana a gente fazer isso, porque a gente está vendo outras formas de executar a mesma operação, mesma programação, sendo base para outras ações também, né? Então, gente, já está linkado, já está isso salvo, né? Estou salvando aqui, vou colocar mais uma vez, se alguém perdeu aí o link que eu coloquei anteriormente. Vou colocar mais uma vez aí para vocês, tá? Vou colocando aqui, ó, o link, beleza? Tá aí. Aí eu tenho que entrar e... Oi? É só acessar, só clicar. Eu clico e depois eu marco em remix, que aí ele salva para mim? Isso. Salva para ti, Elisângela. Ou Luzia, isso. Desculpa. Isso. Cris, faça isso também, tá? Para que você tenha o projeto direitinho para ti. Beleza, gente? Vamos lá para outra parte, então, do nosso momento aqui, né? Vai ser bem rápido, né? Porque a gente já está aí com o tempo bem adiantado. Parabéns, conseguimos criar uma recursão que desenha quadrado dentro de quadrado e para o quando a distância é menor que zero, tá? Então, está aí o recursão. Agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre o plano de ação, né? O nosso plano de ação vai ser entregue até o dia 16 de agosto e contabilizará 40% da nossa nota final da jornada. Aqui eu deixei separado para vocês darem uma olhadinha na nossa rubrica de avaliação, né? Ela contempla, então, 4 dimensões no plano de ação, que são contemplação dos itens de organização, objetivos relacionados ao conteúdo, encaminhamento metodológico, coerência, inovação e autenticidade da proposta. E aí, em cada uma dessas dimensões, vocês vão ser avaliados da seguinte forma: se atendeu integralmente os objetivos, 10 pontos, atendeu parcialmente 6, atendeu de forma insuficiente 4, ou não atendeu os objetivos aí nenhum ponto, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira dimensão, o plano de ação contempla os itens solicitados, dados de identificação, nome do integrante, ano, série, planejamento se destina, objetivos, metodologia ativa e recursos utilizados, adaptações necessárias para a implementação, devido ao contexto de atuação, estratégias avaliativas e resultados esperados. E aí, como eu falei, atendeu integralmente 10 pontos, parcialmente 6, de forma insuficiente 4, ou não atendeu 0 pontos. E assim também com as outras dimensões, tá? Os objetivos, o encaminhamento metodológico que você vai prever na tua implementação. E eu quero falar um pouco para vocês sobre essa última dimensão, gente. Coerência, inovação e autenticidade da proposta. Quando a gente fala em inovação e autenticidade, a gente imagina, ou a gente pode pensar erroneamente, né, que é para você tirar um coelho da cartola e fazer uma coisa que ninguém nunca fez, afinal de contas, né? Inovação e autenticidade, né? Não é isso que se refere a essa dimensão. Ela se refere justamente à coerência com os seus objetivos e os elementos que são contemplados no seu plano, tá? E, principalmente, como que isso vai ser desenvolvido por você na turma que você escolheu. É nesse sentido de autenticidade que a gente está falando. Afinal de contas, como nós estamos trabalhando com o Scratch, os colegas sabem que o Scratch é uma ferramenta de compartilhamento. Então, todos os projetos que são feitos no Scratch, eles são feitos justamente para serem compartilhados. Então, essa coisa de autenticidade, né, fica um pouco nesse sentido, tá, pessoal? Fica um pouco sem sentido, né? A gente pode copiar um projeto, a gente pode montar, a gente pode elaborar um projeto baseado num outro que a gente encontrou bacana no Scratch. Você pode fazer várias coisas sem problema nenhum. O importante aqui nesse caso é que fique bem marcado, que é a correlação ao seu trabalho com a sua turma, aos recursos que você utilizou e a forma como você está elaborando esse plano de ação com a turma que você escolheu, tá bom? Voltando para o nosso roteiro, gente, agora eu quero dar aqui
uma referência bem interessante sobre os objetivos, tá? Que o nosso plano, pela escolha dos objetivos, deve ser iniciado pela escolha dos objetivos de aprendizagem. Nesse momento, temos que ter em mente sempre a mesma pergunta. Ao final da aula, gente, o que eu espero que o meu aluno seja capaz de fazer? A resposta a essa pergunta resulta em um objetivo centrado no aluno, tá? Os objetivos devem ser claros, partindo do mais simples para o mais complexo, considerando a organização dos conteúdos e descrevendo resultados educacionais possíveis, tá? E como que a gente pode construir bons objetivos, pessoal? A gente constrói bons objetivos iniciando os objetivos utilizando verbos no infinitivo, indicando uma ação que o aluno ainda vai realizar. Você tem que descrever apenas uma ação por objetivo e dar preferência à utilização de verbos de ação, tipo construir, explicar, relatar, e evitar verbos como ler, escutar e ver, tá? Aqui, pessoal, seria um mão na massa, tá? A gente está, assim, bem apertado de horário, tá? E eu vou fazer esse mão na massa, vai ser bem rápido, porque vocês vão discutir entre vocês contexto, objetivos de aprendizagem, conteúdo e aulas do RCO, tá? O que vocês acham? Como é que está sendo essa evolução, essa realização desse trabalho com vocês, tá bom? Entre vocês. Eu vou fazer aqui umas salinhas salinhas temáticas, para que vocês, durante alguns minutos, possam conversar entre vocês, né, trocar ideias aí sobre esse plano de ação que vocês estão desenvolvendo. Beleza? Deixa eu só organizar aqui direitinho. Um minuto. É aqui, eu vou fazer para cá. Beleza. Boto aqui. No Valdinei. Joia. Então, agora, deixa eu botar um timer, bem rapidinho. Discutam como é que está a elaboração do plano de ação de vocês, o que vocês estão fazendo, o que está sendo mais interessante nessa elaboração. Daqui a pouco a gente se junta de novo, tá? Bem rapidinho, só para vocês terem essa dinâmica rápida entre vocês. Professor. Oi, Valdinei. Tem como já disponibilizar aquele formulário, porque senão acho que eu não vou conseguir fazer, que eu tenho aula daqui a sim, pouco. Já vou. Viu, Valdinei? Se não der tempo, eu vou deixar lá no Classroom. Tá. Tá bom? Fique tranquilo. Joia. Se não der tempo para você preencher, eu vou colocar lá no Classroom também. Já vou colocar agora lá, tá bom? Tá. Bom, e aí? Ficamos aqui, né? E aí, como é que está o trabalho de vocês, gente? Como é que está saindo? Conseguiu fazer os objetivos, Darlan? Bom, ainda não. Eu estou meio complicado, porque eu estou sem turma, né? Como eu estou com coordenação, e eu estou dependendo lá da boa vontade do professor. Até eu tinha comentado com ele de poder montar alguma coisa lá, daí ele falou que ia ver e me passar, e até agora nada, até tem que dar uma cobrada nele, que a água tá subindo. Até queria ver... você está sem turma, então, eu estou sem turma, que eu acabei deixando para pegar a coordenação de outro curso. Entendi. Então eu vou fazer em parceria com outro professor lá. Aí ele até me sugeriu de fazer um conteúdo que ele está ministrando lá. Pode ser dessa forma ou tem que ser relacionado ao que a gente está vendo? Não especificamente ao que a gente está vendo. A única condição realmente inflexível é que seja no Scratch, prof. Não, o resto, tranquilo. Sendo no Scratch, está tudo certo. Essa semana ainda amanhã eu vou correr atrás dele lá. Beleza, prof. Estou colocando aqui o link de avaliação também lá no nosso
Classroom, e já vou colocar, daqui a pouco, quando a gente voltar, vou colocar lá no nosso chat. Pois não, professor Claudilei? Só um pouquinho que deu problema no meu computador de novo. Ah, faz parte, prof. É só assim, embora eu não esteja vendo aqui nada, porque desapareceu tudo, mas como eu acredito que vocês estão me ouvindo, eu, no meu caso, dos objetivos, o que eu fiz? Eu peguei a aula 33 lá, né? E como tem lá os objetivos, que é interpretar, descrever, representar a localização, movimentação dos objetos no plano cartesiano, calcular medidas de ângulos internos, de polígonos. Eu peguei aqueles objetivos, copiei e colei. Eu acho que são objetivos, não são? Se casar com aquilo que você está fazendo com a tua turma, Claudilei, sem problema nenhum. Sim, porque é o que, por exemplo, eu estou aplicando exatamente o mesmo projeto no 8º ano. Então, eu estou utilizando o que está ali, essas aulas que estão disponibilizadas ali, eu estou trabalhando com os meus alunos no 8º ano. Então, está dentro Está dentro daquilo que você está trabalhando com eles. Exatamente. Bacana, sem problema nenhum. De qualquer forma, eu deixo aqui para vocês, estou colocando aqui, estou mostrando aí para vocês a taxonomia de Bloom, que tem uma sequência de verbos e que podem ser utilizados para a montagem dos objetivos, e a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né, que é bem legal também e nos dá assim, uma noção de como que se dá o processo de ensino-aprendizagem. Essa é bem bacana também. Pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E eu estou colocando esses 2 links aqui, já tem no nosso roteiro de hoje, né? Mas eu já estou colocando aqui em separado, estou fazendo uma postagem, para que vocês, se quiserem, né, fazer ali aquela coleção, né, de links, né? Esses 2 aí são fera. Tá? Estou colocando aqui agora para vocês. Deixa eu só pegar aqui e copiar, né, os links e colocar lá no nosso Classroom. Os 2 links aí. Deixa eu colocar mais um. E é bem legal, porque ela vem uma sequência de objetivos, de verbos, né, bem legais que você pode utilizar não só aqui na nossa jornada, né, mas pode utilizar direto aí para os teus planejamentos e para as estratégias de ensino que você montar. Pronto, coloquei lá no Classroom também, junto também com o link da nossa avaliação de hoje, beleza? Deixa eu ver aqui agora. Aí eu tenho que dar uma olhada lá nas outras salas, né, rapaz? Nem passei lá nas outras salas para ver a turma lá, que estou aqui nesse TTT com vocês. Nem passei para ver a galera lá. Deixa eu ver. Eu estava tentando enviar aqui, mas não está carregando as mensagens da chamada, eu acredito. Estão vendo alguma coisa aí? Não? Então, porque eu estava querendo colocar aqui algumas coisas que eu coloquei como objetivo, né, para vocês verem, né, como eu disse, eu copiei o que estava lá na aula 33, eu copiei e colei, né, quer dizer, copiei, formatei e colei. Então, aí saiu dentro daquilo que estava escrito lá. Então, interpretar, calcular, classificar, construir figuras, construir soluções. A única coisa que eu achei assim que foi um pouquinho exagerado, porque tem que classificar sequência em recursiva e não recursiva, reconhecendo o conceito de recursão. Eu penso de colocar só classificar sequência em recursiva e não recursiva. Não sei se é mais ou menos isso que vocês pensam também, né, ou não?
Acho que seria isso aí mesmo. Eu também sempre quando eu estava com aula, né, eu pegava do RCO e colocava lá os objetivos, e nunca deu problema. Então. Mas, legal. Luzia, olá, professor, ele está colando lá do RCO, hein? Você vê, hein? Está colando? Colando lá do RCO, hein? Não, mas ele falou. Foi pego no pulo, hein? Ô, Elisângela, esse aluno aí é fogo, ele é daqueles que cola e ainda fala para o professor, estou colando. Sabe o que é pior, Darlan? É não saber de onde colar. Eu não sei nem, eu não tenho disciplina, eu não sei nem onde eu acho a cola. Luzia, a cola está lá na nossa lista de material que o professor deixou. Todos os slides têm colinha lá. Isso, exatamente. Eu falei, eu peguei lá a aula 33 lá que o professor deixou lá. Entende? Porque lá no RCO ele não aparece os objetivos. Se você clicar lá no RCO, nas aulas do RCO não tem. Mas aqueles que o professor Fred deixou lá, tem. Então é só copiar o que está escrito em vermelho lá em cima. Ô, Claudinei, eu vou contar um segredo para você. No RCO tem também, só que você tem que entrar naquela outra lá parte. No outros, né? Mas eu lá no outros. Lá no outro você encontra tudo de cada aula. Olha, mas aí não é cola. Daí olha, vocês vão parar com esse negócio de cola aqui, que eu vou tomar a prova de todo mundo aqui. Não vou dar se liga. Não adianta o diretor meter o pé no meu pescoço, que eu não vou dar de se liga para ninguém aqui. Ora. Mas, ó, vocês, hein? É consulta, biografia. Eu sofro, viu? Nossa, eu sofro. Olha só que turma aplicada. Ai. Gente. Mas é isso, é uma dinâmica, assim, foi uma dinâmica muito rápida, desculpe até por conta do horário, né? A gente tem aí, daqui a pouco já é a conclusão da nossa reunião. Vou colocar aqui para vocês agora, voltando ali um pouquinho no nosso roteiro, deixa eu abrir aqui o nosso roteiro de hoje, voltando ali, né? Era para a gente ter essa discussão, que é uma discussão, assim, bem interessante, sobre os objetivos, especialmente os objetivos. Mas, de forma assim, até a brincadeira que a gente fez e tudo, mas, de qualquer maneira, é importantíssimo isso que Claudilei colocou, Elisângela também, esse apoio, que onde a gente pode pegar, mesmo que não seja ali igual ou idêntico, ipsis literis, o que está escrito, é um apoio importantíssimo aquilo que está escrito lá, porque está apoiado, está baseado nas BNCCs, Base Nacional Comum Curricular. A gente quer mais o quê, né? Perfeito isso. É ali que a gente tem que basear realmente o nosso trabalho também. Tá? Nesse sentido, nessa dinâmica que nós oferecemos aqui hoje, é para que o professor tenha aí a liberdade, se quiser, se achar mais importante, de realizar, de elaborar os seus objetivos. Mas dessa forma também está perfeito. É isso mesmo. Luzia, querida, depois eu vou colocar lá no Classroom de novo, ali na parte de mensagens, eu vou colocar de novo ali o drive compartilhado da professora, que a professora mandou para a gente, tá? Lá no nossa tutora lá mandou, e aí eu deixo lá na página, na nossa página, tá bom? Deixa eu ir em frente aqui, pessoal. Olha aqui, ó. O que foi elaborado? O que vocês conseguiram conversar nesse tempo exíguo aí, muito rápido? O que vocês acharam de interessante? Alguém trouxe alguma ideia importante, alguma coisa nova, que queira falar agora no grande grupo dos colegas aí para apoiar esse trabalho de elaboração? Acho que a cola, né, professor? Foi uma grande ideia. Foi importantíssimo. Não é cola, gente. Não é cola. É consulta referência biográfica. Tem um nome. Tem um nome oficial. Tem um nome oficial agora. Consulta referência bibliográfica. Beleza. E assim, a gente não vai ficar inventando a roda, né? A roda já foi inventada. Boa. É verdade. Boa, Cris. Valeu. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre isso também? Ou sobre outra coisa que tenham falado assim muito rápido? As realidades das escolas, né? Como o Darlan estava falando no nosso grupo, por exemplo, o Darlan está aí numa luta, né? Porque ele precisa da turma para ele fazer a implementação,
e está conversando com o professor lá, né, Darlan, para ver se ele dá esse apoio, essa força para você fazer, então, a implementação com a galera, né? Exato. É o meu caso também, mas a professora é super tranquila e falou que tudo bem, eu posso fazer. Beleza, legal, legal. Aos pouquinhos a gente vai acertando aí com os colegas, essa contribuição é importante, né, a gente ter essa troca, esse apoio, né, para que a gente não só uma hora você vai ter essa necessidade e o colega também vai precisar do teu apoio, né? A produção em grupo, ela envolve isso também, uma colaboração coletiva, né, para que a gente tenha esse sucesso. Espero que dê tudo certo aí. Gente, vamos em frente aqui mais um pouquinho. Aí o nosso terceiro congresso de formadores, né, já foi aí as inscrições, né, que foi de 21/6 a 24/7. Houve alguma prorrogação, professor Marcos? Nessas datas, eu acho que não, né? Não, professor Frederico, não teve. Agora eles estão fazendo aquela seleção, né, dos trabalhos escritos, e logo eles vão divulgar daí quais foram selecionados. Tá nessa Maravilha, prof. Tranquilo. Obrigado, prof. Então, agora só nos resta passar para vocês aí o que eu já deixei lá também na página do Classroom, como eu tinha conversado com o professor anteriormente. Vou colocar aqui o link da avaliação da nossa reunião de hoje. Tá? Vou deixar fixado aí, por favor. Já vão preenchendo. Aqueles que terminarem de preencher, por favor, deem uma reação de joinha aí para a gente, para saber que já concluíram. Obrigado, professor Claudilei. Vou fechar aqui a nossa apresentação de hoje e tirar aquela foto bacana de vocês hoje aí, esse pessoal VIP que está aí, né? Deixa eu ver aqui. Atenção. Digo assim, voltamos. Aí, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho que ficou legal, hein? Qual que é a Dinheiro nossa na reunião conta. mesmo? Oi, Cris. Qual que é a nossa reunião mesmo? É a Hoje? turma, reunião 6, turma AF. Obrigada. Ficou bacana, ficou bacana. Tenho medo Reunião disso. 6, Diz que ficou bacana, tenho medo. Ficou, você viu que eu fechei rapidinho, né? Então. Fechei rapidinho para não dar mole. Gente querida, quero agradecer demais o retorno de vocês. Muito boa essa reunião, muito bacana. Foi super produtiva. Quero agradecer muito a participação de cada um. E que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana também, a continuidade da semana plena de realizações, que Deus abençoe o final de semana também, que vocês tenham bastante descanso. E até a próxima semana, na nossa 7ª reunião. Tudo de bom, galera. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, gente. Tchau, Boa queridos. semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Valeu. Obrigadão.